Nossa entrevista de hoje é com Caio Bogos, ele é CEO e fundador de uma startup super interessante. Ele tem só 27 anos, é formado em sistemas de informação, acredita muito entre tecnologia e responsabilidade social e acha que através disso é possível de fato fazer mudanças relevantes em cenários também relevantes. E aí, no final de 2018, ele criou um projeto bem bacana de impacto para a comunidade de pessoas autistas. Aí, a partir de 2021, muita coisa começou a acontecer e para eu não ficar só falando, queria apresentar para vocês o nosso convidado. A partir daqui, ele assume para contar essa história de 2018 para cá, porque ninguém faz nada da hora, né? Tem sempre uma jornada a ser perseguida, não é isso, Caio? Bem-vindo ao nosso programa, obrigada pelo teu tempo. Quero saber tudo da tua startup e da tua jornada. Bom, agradeço bastante aí a oportunidade e o espaço. Bom, acho que, começando de fato pelo começo, a ideia do que vem a ser hoje em dia a TIP nasceu durante a minha graduação. Como você comentou, eu sou formado em sistemas de informação, apesar de, como eu brinco, não saber programar uma linha de código, então não foi exatamente a carreira que eu decidi seguir. Acho que a TIP também tem muito a ver com isso, mas foi durante ali o meu segundo ano de sistemas de informação que na época eu participei de um hackathon, ou seja, é como a gente chama uma competição geralmente formada por pessoas de tecnologia para resolver problemas, grandes problemas da sociedade. E na época eu participei desse hackathon que tinha como foco imaginar projetos de impacto tecnológicos que fossem de impacto para a comunidade autista. Então, na época eu participei, fui uma das pessoas selecionadas e criei durante essa competição, durante quase esse final de semana, vamos dizer assim, essa concepção desse projeto que hoje em dia vem a ser a TIP, né? E a gente nasceu como uma plataforma que acompanhava a evolução da criança autista, né? E quando a gente pensa, quando a gente imagina o tema autismo, geralmente é algo muito vinculado à criança, é a primeira coisa que passa pela nossa cabeça. E comigo não foi diferente, porque eu tinha pouco contato com a comunidade, tinha pouco conhecimento no tema, mas eu queria mesmo gerar um projeto de impacto social. Sempre foi meu grande objetivo desde ali do início da adolescência. Então, tive essa ideia, só que em paralelo a gente foi percebendo que a comunidade autista adulta é bastante desassistida no sentido de inclusão. Então a gente tem aí altos índices de desemprego nessa comunidade, cerca de 85% da comunidade autista adulta está fora do mercado de trabalho. E também, por outro lado, a gente começou a observar que as grandes organizações, principalmente organizações que têm grandes áreas de TI, de tecnologia, elas estavam começando a olhar para a neurodiversidade, como a gente coloca a neurodiversidade e o autismo de maneira muito próxima, mas elas estavam passando a olhar para esse tema de uma maneira bastante especial, né? Então, passando a considerar inclusão, principalmente de pessoas autistas, como uma das pautas aí possíveis em relação à diversidade e inclusão. Então, observando esses dois principais pontos, a gente decidiu em 2021, como você bem colocou aí, que a gente mudou muita coisa da empresa, inclusive o propósito. Então, a gente decidiu no começo de 2021 mudar totalmente o nosso propósito como startup de impacto social para justamente ser esse elo entre organizações incríveis e a comunidade autista adulta. E a gente acaba, por consequência, falando também no conceito de neurodiversidade, que são essas variações esperadas aí de formas de pensamento, cognição. Então, o autismo ele entra, exato. Bom, uma coisa conversa com a outra, de fato, e a gente nesse percurso, né, a própria TIP, acho que me impactou, né? Porque eu descobri que eu estou no espectro autista, né? Então, eu fui diagnosticado no ano passado no espectro. Então, a gente costuma falar aqui internamente, nos atípers, como a gente fala, que são as pessoas que trabalham com a gente, que a primeira pessoa que a TIP impactou, autista adulto, foi o próprio fundador dela, porque só foi por meio desse conhecimento que eu adquiri, esse contato com a comunidade, que eu passei a observar algumas características minhas que sempre estiveram ali, porque o autismo ele nasceu comigo, eu nasci uma pessoa autista, só que eu fui diagnosticado tardiamente. Então, eu comecei a observar isso com bastante força e busquei o diagnóstico e com base nisso, acho que minha vida tem sido bem melhor nos últimos meses. Claro que
ainda estou no período de adaptação, primeiro, admitir, né, essa condição, segundo, buscar adaptações, mas eu acho que a própria TIP me ajuda também nesse sentido. Então, basicamente, esse é um pouco da nossa história, do nosso contexto. Mas que interessante, né? Que você começou com isso sem saber que tinha um espectro de autismo e que como as coisas convergiram, né? Assim, quando tem que rolar, não tem jeito, acontece mesmo, né? E o autista, independente do espectro, o que a neurociência fala, o que os especialistas, os médicos, né, falam, é que, na verdade, eles têm, vocês, né, o autista de modo geral, tem características que são muito relevantes na área de cognição para qualquer modelo, não só de negócio, mas de vida, de estratégia, de trabalho acadêmico, de trabalho escolar, né? E você disse uma coisa que é muito verdade. Geralmente você está atento a isso, e você é prova disso, na infância, né? Essas revelações, né, essas descobertas se dão muito na infância porque os pais cada vez mais têm mais ferramentas e especialistas para investigar coisas que eles querem saber mais, né? Então, assim, e eu achei muito interessante quando eu li a pauta, que eu olhei neurodiversidade, mercado de trabalho e a questão do autista enquanto design de causa ali para vocês, eu achei muito legal. Como que as empresas têm recebido isso? Você fala que hoje tem um reconhecimento dessa neurodiversidade, como ela pode colaborar com o mercado de trabalho e com nichos importantes, que são muitos, né, dentro do business. Como é que funciona isso? Bom, a gente ainda, né, a gente encontra ainda algumas, vamos falar assim, algumas barreiras em relação, às organizações, pura e simplesmente porque o tema ainda é muito novo, né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente tem aí grandes temas bastante estabelecidos e nada mais justo, mas quando a gente fala de neurodiversidade, ou seja, essa variação natural, né, de formas de pensar, de receber informações, isso ainda é pouco falado, né, dentro das organizações. Então, nós, como a TIP, a gente tem aí um trabalho, vamos dizer assim, entre aspas, extra, de informar primeiro do que a gente está querendo falar, quais são os benefícios de uma empresa ter profissionais que pensam de maneira diferente, e a gente costuma falar, é pensar diferente, não é melhor nem pior do que ninguém, é diferente. E eu acho que a diversidade, né, e aí a gente consegue expandir para todo tipo e todo e qualquer tipo de diversidade, ela traz como benefício intrínseco, e eu sou bastante pragmático em relação a isso, ela traz como benefício intrínseco inovação. Eu acho que esse é o principal ponto, ela traz crescimento. Quanto mais diversidade a gente Sim. tiver numa população corporativa, organizacional, mais inovação, mais receita, mais crescimento essa organização vai conseguir obter. Então, assim, não sou eu que estou dizendo isso, já há pesquisas nesse sentido, a própria McKinsey, por exemplo, tem pesquisas anuais nesse sentido e que já demonstram que empresas que têm mais diversidade têm potencial maior de gerar mais receita, cerca de 25% a mais de potencial de geração de receita. Então, a gente tenta aí, geralmente, com esse discurso nas organizações, olha, primeiro, é um impacto social óbvio, né? A gente está falando de, novamente, 85% da comunidade autista, pessoas como eu, que estão desempregadas, e eu efetivamente não caí nessa estatística porque eu tive uma boa rede de apoio. Eu tive uma boa rede de apoio, né? Principalmente minha mãe, nesse sentido, eu sou muito grato nesse sentido, porque ela nunca levantou um A em relação às minhas próprias características. Ela deixou ser quem eu era de fato. Então, acho que isso colaborou bastante. E o segundo ponto, por que eu não caí nessa estatística, por que eu tive uma carreira relativamente boa até agora, é a questão de ter privilégios, seja privilégios sociais, etc. Então, só que grande parte da comunidade não tem esse contexto. Então, o que a gente fala para a empresa? Olha, obviamente você tem um benefício social, tem a questão de cotas, porque pessoas autistas são legalmente consideradas pessoas com deficiência. E, claro, você tem um benefício, claro, de inovação, receita. Então, assim, é, a gente observa que esse discurso, e que não deixa de ser verdade, a gente percebe que a gente
tem sido bem recebido em grandes organizações, mas ainda é um trabalho, tem muita coisa a ser feita. Muita coisa, né? Eu queria saber mais detalhes de como que funciona, se vocês recrutam pessoas já com esse espectro e como que vocês fazem essa colocação no mercado de trabalho e se vocês qualificam mais ainda essas pessoas, mas fazer um parêntese da importância do trabalho que você faz e o seu time, Caio, porque eu acho que quando você fala de diversidade, o que você está falando é real, os dados mostram, existem pesquisas sobre isso, que empresas com mais diversidade, lugares, eventos, tudo com mais diversidade é muito mais potente, mas a diversidade que você traz é mais ainda, porque é uma diversidade na área de cognição. E vocês enxergam a TIP, a cognição, não como sendo, no caso do autismo, uma deficiência, mas um diferencial, entende? Que eu acho que é bacana. E a gente sabe que tem muitas na área da neurologia, e a gente sabe também que a pandemia trouxe muitos problemas que revelaram as nossas deficiências cognitivas. E quando a gente pensa em deficiência, a gente só pensa em deficiência física, em deficiência... A gente pensa em doença e não pensa que há uma área do cérebro que precisa ser alcançada. E sempre para o bem, né? Para os que estão com a cognição comprometida e para aqueles que têm uma cognição incrível, como é o caso dos autistas, né? Então, eu queria fazer esse parêntese para elogiar o trabalho, a importância do trabalho de vocês. Vocês têm que ganhar um prêmio, cara. Porque, assim, por mais atípicos, né, no mercado de trabalho. E aí, para encerrar nossa entrevista, eu queria saber como que as pessoas acessam, como que vocês recrutam, se tem uma pessoa com algum espectro de autismo, como que ela entra em contato com vocês? Vocês buscam vagas diferenciadas para esse perfil? Como é que funciona a TIP? Bom, a TIP, atualmente, a gente tem, vamos colocar assim, a gente, para a comunidade, né, para pessoas autistas adultas que estão começando uma carreira, estão em transição de carreira, nós somos um ecossistema, como a gente costuma falar. Então, a gente tem diversos parceiros educacionais que, independentemente se as empresas estão conectadas com a gente, abrindo vagas, etc., a gente já consegue oferecer bolsas para a comunidade, a gente consegue oferecer uma comunidade de troca e suporte psicológico. Tem também uma questão muito importante de autoconhecimento, porque a gente tem, dentro das metodologias da TIP, uma parte muito importante de definição de perfil, mapeamento de perfil. Então, independentemente de que qualquer empresa conectada com a gente tem esse ecossistema de suporte para a comunidade, tá? que roda, que acontece em paralelo a tudo isso. Como a TIP, como empresa e que tem uma linha de produtos, a gente tem duas principais soluções. Uma é uma jornada de inclusão, que é a jornada típica, como a gente chama, que é uma jornada basicamente de ponta a ponta. Então, o que é essa jornada? A gente primeiro entende o contexto da empresa, faz um diagnóstico quantitativo e qualitativo, monta-se após isso um programa de sensibilização e letramento em relação à inclusão de pessoas autistas. A gente faz o processo de recrutamento e seleção, ou seja, o processo de hunting, processo de definição de perfil e match entre empresa e profissionais, e por fim a gente acompanha, tá? Então é uma jornada de ponta a ponta. Essa é uma solução da TIP que já está bastante estabelecida, a gente tem grandes empresas conectadas com ela já. Uma segunda solução é o Autismo Tech, que é um super evento que a gente está transformando ele numa solução que basicamente é um hackathon, né? A gente foi criado num hackathon e agora a gente tem um hackathon que já está na 5ª edição. Que basicamente a gente tem dois objetivos com o Autismo Tech: conectar grandes empresas com a comunidade, e aí para gerar efetivamente a empregabilidade da galera. E o segundo objetivo é justamente gerar projetos inovadores, então por meio de empreendedorismo, assim como a TIP foi gerada lá atrás. Então, nesse caso, as empresas elas patrocinam esse evento anualmente. Então, a gente também tem essa possibilidade. Na jornada, geralmente, é um investimento por vagas, por número de pessoas contratadas. Mas é exclusivamente voltado para o perfil de espectro de autismo, né? Espectro autista, né? É exclusivo. Vocês têm concorrentes nessa área? Não, né? Que grande ideia. Eu fico olhando você falar e fico pensando, por que eu não pensei nisso antes? E que bom, aí em seguida tem, que bom que o Caio pensou antes.
Porque ele conseguiu rodar, né? Porque vocês não têm concorrentes nessa área, ou tem? A gente tem algumas empresas que são empresas de diversidade e inclusão no geral, Mas não nesse nicho, né? não nesse nicho. A gente tem, acho que se eu não me engano, uma empresa só que fala sobre o autismo, né? E acho que se eu não me engano, não, a gente tem uma empresa que fala sobre isso, que é uma empresa já bem estabelecida, que tem um processo também muito bacana. E a TIP, claro, que ela tem os diferenciais dela. Então, acho que novamente, acho que a gente tem um mercado muito grande, tem muita Sim, gente sim. que precisa de uma oportunidade e assim, quanto mais a TIPs, quanto mais outras empresas nesse sentido E existirem, eu pode acho ser do Brasil inteiro? Pode ser do Brasil inteiro para acessar. Entra a TIP, procura na internet. A gente está botando aí os endereços deles, tá, gente? De todos os canais. E aí você também busca mais informações. Muito bacana. Caio, prazerzaço, cara, te conhecer. Que história linda tua e que convergência bonita, né? Que você começou e não sabia e depois descobriu que tem esse espectro autista e ficou muito mais interessante ainda, né? Quer dizer, não foi por isso que você fez, mas terminou que você é parte disso, né? Genuinamente parte disso. Obrigada, parabéns pelo teu time, vida longa para vocês, a gente vai divulgar. Quando tiver passos importantes, vocês têm os nossos contatos, por favor, nos diga para a gente poder divulgar também, tá bom? claro, agradeço bastante o espaço. E é isso, obrigado, viu? Muito legal, ótima entrevista. E ó, pessoal, aí assim, aqui eu já vou fazer a mágica, porque tu sabe que eu estou gravando e depois eu vou montar, né? Então eu queria me despedir de você, te pedir perdão de novo pelo atraso, foi totalmente involuntário, a gente teve um problema com o convidado e queria te agradecer e dar parabéns novamente, tá bom? Obrigada, tchau. Muito legal a entrevista, né? Quantas ideias ótimas, né? E quantas startups relevantes. Falando em relevância, você sabe que o show da Rihanna no Super Bowl, que é um dos maiores eventos do mundo, que tem assim muita mídia em cima, muita convergência digital, acho que é o maior evento, né? Mas são tantos hoje, a gente não arrisca dizer que é o único, tem muitos. Mas a Rihanna voltou, dizem que sem cobrar cachê, ela hoje está envolvida com indústria de cosmético e de moda, faturando muito, fazia muito tempo que ela não fazia show, não gravava, e foi uma grande sacada do Super Bowl e da Rihanna ter feito aquele show no Super Bowl. E aí tinha um brasileiro na jogada. O funk que ela cantou, dançou e que toda a equipe dela tocou, todos os bailarinos e bailarinas dançaram, foi assinado por quem? Por um brasileiro, esse cara que vai falar com a gente agora, que é o DJ Clean. Conta tudo pra gente, Clean. Olá para todos que acompanham Falando Nisso na Rede Meio Norte. Eu sou o Clean, produtor musical e DJ. Ter o meu remix tocado no Super Bowl pela Rihanna representa a boa e velha frase "nunca desista dos seus sonhos". Algo que eu fiz há 2, quase 3 anos atrás, sem pretensão nenhuma, apenas brincando mesmo no meu Instagram, tomou a proporção que eu nunca ia imaginar que tomaria. A Rihanna simplesmente tocou esse remix num dos maiores eventos do planeta. Cara, minha vida mudou completamente. Ganhei vários seguidores nas redes sociais. Tô sendo reconhecido pelo meu trabalho, não só pelo remix de Rude Boy, mas a galera tá ouvindo meus sons autorais e estão curtindo bastante, algo que me deixa bem feliz. Eu já viajei também pela primeira vez para São Paulo, Rio de Janeiro, porque eu fui tocar no bloco do Trop Killers, uma experiência incrível. E mano, agora é continuar trabalhando, aproveitar todas as oportunidades e as portas que se abriram para crescer cada vez mais e continuar me desenvolvendo como artista. Então, depois desses últimos acontecimentos aí, eu tive a oportunidade de conhecer vários artistas que eu sou fã e admiro muito, como por exemplo o próprio Trop Killers. Eu já tinha contato com eles pela internet, a gente trabalhava junto em alguns projetos já, só que eu nunca tinha visto eles pessoalmente, e agora eu consegui vê-los lá em São Paulo. E também conheci vários outros artistas que eu sou muito fã, como por exemplo, mano, o Wash Fire do Major Lazer. A gente tocou junto, dividiu o palco, eu toquei um remix que eu fiz da música deles com ele no palco. Foi muito divertido, foi muito legal, algo que vai ficar na minha memória pra sempre.
Muito bacana, né? Brasileiro em tudo que é lugar, criativo, inventivo, maravilhoso, cara crachá. Muito bom. Olha, eu fico por aqui. Muito obrigada de verdade, você internauta e telespectador, pela sua companhia, pela sua audiência, pelos seus acessos. A gente se vê por aí ou por aqui. Até o próximo programa. Tchau.